Pessoal, antes da gente prosseguir com o polimorfismo, eu vou fazer uma abordagem melhor, que é disponibilizar um simulado, e aí você pode pegar todo esse código aqui, modularizar, né, eh, e aí depois usar ele em um main da vida, né. Você usa no main fazendo instância de objetos, chamando métodos, tá bom? Então vou disponibilizar esse arquivo, é só você pegar o código e acompanhar as questões aqui nesse simulado. Então, ó, olhando apenas a classe produto, liste os atributos e métodos dela. Para isso aqui não ficar um vídeo muito extenso, isso daqui é fácil, né, pessoal? Essa altura do campeonato, você tem que saber quais que são os atributos e métodos da classe produto. Eu assim vou falar, né? Pecar pelo excesso não tem problema. Aqui, atributos, então self ponto underline nome, self ponto underline preço, self ponto underline estoque são os atributos. Com exceção dos métodos de acesso aos atributos encapsulados, nós temos o método vender e o método calcular frete, tá? Olhando apenas a classe produto. Vender, calcular frete, tem uma etiqueta também. Então são esses métodos, com exceção, é importante você dizer, né, isso com exceção dos métodos de acesso aos atributos privados. É aqui, ó, é uma frase, o que essa classe abstrai, ou seja, o que é comum a todo produto e por isso ficou na base em vez de ser repetido em produto físico e produto digital. Porque é o uso de um dos pilares da orientação a objetos, onde você vai pegar somente os atributos e métodos que importam para um determinado contexto. Você pode responder dessa forma. Então aqui abstração muito de boa, ponto grátis. Aqui tá 10 pontos, o total vai ser 100 pontos, só que na verdade é porcentagem, tá, galera? Essa porcentagem. Então, nesse simulado aqui, você atinge 100%. Na verdade, lá na prova, né, você vai atingir 100% da nota total, que é 12,5. Os atributos começam com underline, self-stock, e o preço é exposto para uma property com um setter que valida se o valor é maior que zero. Explique por que isso é encapsulamento e o que essa proteção evita. Diga também por que ninguém deve abater do estoque sem passar por vender. Aqui já começa a ficar um pouquinho complicado, mas assim, mais um de complicação só, não é grandes coisas não. É só você ir por parte, galera, sem pressa, galera. Aproveita, vai sem pressa aí, analisando o que que o enunciado diz. Por que isso é encapsulamento, o que essa proteção evita? É o que ele quer saber. Então, isso é encapsulamento porque eu estou, eh impedindo o acesso ao estado do meu objeto, né, impedindo o acesso arbitrário ao estado do meu objeto produto. Então é simplesmente por isso que é encapsulamento, estou impedindo o acesso à modificação do estado do meu objeto e essa modificação, para que seja encapsulamento, deve acontecer apenas via métodos próprios. E aí, diga também porque, e essa proteção evita, por exemplo, evita que você coloque valores que, burlem, ou seja, valores que, vão além da regra de negócio ou valores que quebrem seu sistema. É uma forma de você manter o seu sistema íntegro, digamos assim, com as regras de negócio. Então é isso que essa proteção evita de você estragar o código. Diga também por que ninguém deve abater do estoque, ou seja, tirar do estoque sem passar por vender. O que você faz? Você vai lá no método vender. Cadê o método vender? Aqui, ó, vender. Então, esse método vender, mesmo ele não ele é do tipo set, por quê? Ele faz essas verificações aqui, ó. Só pode vender se a quantidade for menor do que tiver em estoque, porque aqui ele está verificando, se a quantidade for maior do que tiver em estoque, ele não deixa vender e retorna falso. Ou seja, apenas o método vender é o responsável por modificar o estoque, beleza? Então, através dessa análise, você chega à resposta dessa pergunta aqui, ó. Ninguém deve abater do estoque sem passar de vender, porque o método vender é o método responsável por modificar
o estado interno do objeto, mais especificamente através do atributo estoque. Então, se você der uma resposta completinha assim, tá, tá nota 10, não dá nem para descontar ponto. Letra B. Dê uma pausa aqui rapidinho. Letra B. Hoje, estoque só pode ser lido. Item arroba property sem setter. Aqui é sem setter explícito, né, galera? Porque tem um setter implícito ali. Ele não está utilizando o ponto setter, mas pela forma como ele atua, não seria errado você entender que é um tipo de setter, né? Escreva um setter para o estoque que impeça o estoque de ficar negativo. Por que um setter que valida é melhor do que deixar o atributo aberto para escrita produto.estoque? Então a resposta daqui, você pode, usar, né, o raciocínio que você usou para chegar à mesma resposta da letra A, né. Eu já fiz essa questão com vocês de escrever um setter no vídeo, então por isso que eu vou pular essa questão. A essa altura do campeonato também, vocês deveriam saber escrever o método setter, né, usando a anotação. Sobre herança. Espera aí, antes de ir por herança, por que um setter que valida é melhor do que deixar o atributo aberto para escrita? Por que será? É só você pensar nas consequências. O que que vai acontecer se você deixar o atributo estoque ali da pessoa que for usar acessar direto? Lembra daquilo que eu conversei com vocês? Que uma convenção dos programadores de utilizar um nome que aparece lá no diagrama de classe dos atributos, por isso que nos atributos você não pode colocar um underline indicando que é um atributo, digamos que privado. Você usa lá na UML, no Asta, tem uma ferramentinha própria lá para você dizer se o atributo é privado ou público, e o nome não é underline atributo, o nome é atributo mesmo, tipo, nome de uma pessoa. Você não vai colocar, underline nome. Ou e se você colocar, você tá fazendo ali de fora da convenção do Python, por exemplo, né. Mas aonde que eu quero chegar? Eu já falei isso e vou repetir de novo, é por conta, se você deixar esse atributo aqui para o programador acessar lá no main, sem nenhuma validação, qual que é a consequência disso? Eu vou conseguir vender produtos que não tenham no estoque. Melhor, eu vou gerar, problemas, né. Imagina o cara que pede 5 unidades de uma coisa, só que na verdade você só tem 2. Ele vai pagar um total lá e ele vai receber só 2 e vai te jogar no Procon, vai te processar. Então pense nisso. Mas é nesse contexto aqui, né, de loja, e-commerce. Se for outro contexto aí, você tem que pensar nas consequências do contexto que você está trabalhando. Agora sobre herança, explique o papel de super init dentro de produto físico. O que aconteceria se apagasse essa linha? E aí, pessoal, o que que aconteceria se você fosse aqui em produto físico e apagasse esse super aqui? O que que iria acontecer? Olha só, pensa no seguinte: quando você usa o recurso da herança, você quer dizer que uma coisa é outra coisa. Um um aluno é uma pessoa, um carro é um automóvel. E aí você utiliza do recurso da abstração para falar coisas que todo automóvel tem. O automóvel ele tem, todo automóvel tem placa e todo automóvel tem, rodas, por exemplo. Então você vai lá e cria a classe automóvel com os atributos placa e roda. E aí você decide: agora eu quero fazer uma subclasse chamada carro que herda de automóvel. Se você não passar a placa e a quantidade de rodas lá na sua subclasse, você não vai estar utilizando de forma adequada o recurso da abstração que você definiu. E aí o que que vai acontecer? O seu automóvel ele vai nascer sem placa e sem roda e
E na verdade ele não vai chegar nem a nascer sem placa e sem roda se você apagar, o init ali, o super init. Ele iria dar erro, né, porque você estaria indicando uma herança, só que você não estaria inicializando a classe na qual você herda, tá. Então, isso que vai acontecer, tá. É um erro. E aí é interessante que você saiba se botar lá: "Ah, vai acontecer o erro", mas você tem que especificar qual erro que vai acontecer. Se eu for botar que vai acontecer só um erro, vou te dar meio certo na questão, porque de fato vai acontecer o erro. Só que você entende herança, você fez um trabalho a respeito de herança também, então você pode explicar melhor qual erro que vai acontecer, né, que é justamente essa coisa que eu acabei de falar. Você, você não vai conseguir utilizar os atributos que toda as classes de uma mesma família, ou seja, tudo que automóvel tem, né. Você não vai conseguir utilizar do melhor recurso da abstração que você usou para definir: "Ah, todo mundo tem isso em comum, então vou botar numa superclasse". Se você omite isso dentro do init, a sua classe específica, ela vai ficar sem esses atributos que todo mundo tem, então não faz nem sentido. Eh Letra B da número 3. Cria uma subclasse produto expresso que herde de produto físico. Aqui você tem que saber implementar a herança, né. Eu cheguei a fazer isso com vocês ali no último do vídeo de herança. Cheguei a fazer isso com vocês. E acrescente o atributo prazo de horas, que é um número, e use o super init no construtor. Escreva a classe completa. Então aqui eu não vou chegar a implementar, porque eu já implementei no vídeo com vocês. Só vocês voltarem no vídeo, ou se por acaso eu não mostrei ali de forma clara no vídeo, você tente fazer por através do seu estudo ali, né, indo em outros materiais, respondendo essa questão aqui, que ao meu ver está muito de boa também. Questão 4 sobre polimorfismo. Na classe pedido, então, olha ali a classe pedido aqui, ó, classe pedido, teu método total. Obviamente você vai poder pegar e jogar esse código no VS Code para ficar melhor, né. Executa produto.calcular frete para cada item, seu código saber se é produto físico ou produto digital. Com essa implementação aqui, pode até passar produto expresso, que ele vai executar esse calcular frete sem saber se é produto físico, se é produto digital, se é produto expresso, e calcula, e cada um calcula o frete de um jeito. Explique porque isso é polimorfismo e não um if else, né, ou if elif, escolhendo o cálculo. Então aí você vai ter que usar a definição de polimorfismo para poder responder isso. Qual que é a definição de polimorfismo? E aí, com base nessa definição de polimorfismo, você entra em detalhes. Você vai dizer: "Ah, polimorfismo é uma mesma for é várias formas de fazer uma mesma coisa, e a gente consegue mostrar", e aí você pode até abrir um parênteses lá, várias formas de fazer a mesma coisa, ou seja, são várias implementações de uma mesma função, cada função implementa de um jeito diferente. Então, você vai explicar, eh, utilizando a definição de polimorfismo e especificando essa definição. Tá? Você especifica essa definição para não dar uma definição genérica. Ah, porque polimorfismo é assim. Ah, porque polimorfismo é várias formas de fazer a mesma coisa. Beleza, polimorfismo é várias formas de fazer a mesma coisa, mas no Python, como que isso acontece? Como que isso é implementado? Aí você vai dizer, implementado através de sobrescrita ou através de duck-type. Aí você pode dar até um exemplo. Na sobrescrita a gente sobrescreve um determinado método, a gente sobrescreve um determinado método, e aí sobrescreve esse método na subclasse, ou seja, deixa eu fazer a frase melhor. Você sobrescreve o método da superclasse em uma subclasse. E aí assim você especifica a sua definição. Se der nome para a assinatura dos métodos, melhor ainda. Como assim? Se você vier,
aqui, ó, falar o seguinte: "Ah, são várias formas de fazer a mesma coisa". Aí você vem aqui, coloque return zero do calcular frete em produto digital, é uma forma. Return self peso 7 vezes 7,50 de calcular frete do produto físico, é uma outra forma. Aí você, tenta explicar do melhor jeito possível que isso daqui são diferentes implementações de fazer a mesma coisa. Eu estou sendo redundante, eu sei disso, mas é para gravar bem ali os conceitos, né, a respeito do polimorfismo. E aí você pode fazer aquela tática que eu falei com vocês de ir até o Gemini e testar as inferências com base, naquilo que eu estou dizendo, no que você entendeu. Eh, B de polimorfismo. Se o seu produto expresso na questão 3 não definir calcular frete, o que acontece quando um produto expresso chama esse método? De qual classe vem o método executado e por quê? Então, isso daqui, dá uma pausa no vídeo, tente responder por si mesmo. O que que acontece se você não sobrescrever o método de calcular frete dentro da classe produto expresso? E quando chegar aqui no total, o que que vai acontecer se você passar uma instância de produto expresso? Ele vai chamar o calcular frete da onde? É isso que a questão quer saber. E aí é interessante que você responda. Letra C da número 4. Dê ao produto expresso um polimorfismo próprio. Sobrescreva o calcular frete para devolver o peso multiplicado por 15, que no caso é uma entrega expressa mais cara. Aí você vai escrever esse método. Se você observar os padrões, você vai conseguir escrever isso daqui de boa, tá? Conforme eu prometi para vocês, dessa forma, essa prova não vai estar difícil, mas é interessante você ter uma certa basezinha. Agora sobre interação entre objetos, né. Tá aqui, ó, descreva passo a passo o que acontece quando se executa pedido ponto adicionar livro 2. Quais objetos participam? Quais métodos são chamados e qual atributo muda de estado em qual objeto? Você pode até pensar: "Nossa, que questão difícil". Não, não é uma questão difícil. Como que você sabe o que que acontece quando você executa esse método? Só você ir na implementação dele, pedido, ponto, adicionar. Você sabe que adicionar é um método. Pedido logo é uma instância desse método. Para uma instância conseguir chamar o método, significa que a classe vai precisar de implementar aquele método. Então é só você ir na classe correspondente, né? Basta você ir na classe correspondente. Aqui, ó, classe pedido. O que acontece quando você chama o método adicionar? Olha só, está passando como parâmetro um objeto, que é produto, e uma determinada quantidade. Olha só o que acontece. Se produto ponto vender, esse ponto vender, ele é o método da classe produto, porque aqui não espera receber um objeto. Tem como existir objeto sem classe? Não, não tem. Vocês sabem que não tem. Logo, você pode ir para a classe produto e ver o que que esse método vender faz. Aqui, ó, classe produto, o que que o método vender faz? Cadê, ó? Ele verifica o que você passou, se o que você passou por parâmetro é maior do que a quantidade em estoque. Aí você vai dizer, eh, você vai explicitar, né, essa lógica que, ele verifica se a quantidade passada por parâmetro é maior do que a quantidade de estoque. Se isso for verdade, ele vai retornar um falso. Mas caso isso daqui seja mentira, ele prossegue e altera o estado interno do produto, ou seja, você vai dizer, como que ele altera o estado interno. Mas como assim eu vou dizer como que ele altera o estado interno? Aí você tem que relembrar lá o que é que define o estado de um objeto. Não são os atributos? Qual atributo que ele está modificando aqui? E é isso que você responderia aqui nessa questão número 5, ou seja, você vai descrever detalhadamente o passo a passo que acontece ao executar esse método aqui. Então você vai ter que olhar o método adicionar do pedido, você vai ter que olhar os métodos do livro
que são chamados em pedidos, você vai ter que falar o que acontece com esse parâmetro aqui, o que que ele significa, tá. Eh, e aí é isso, ó, quais métodos são chamados, qual atributo muda de estado, em qual objeto. Então é uma boa, prática para você fazer aí. E óbvio, né, tente fazer com suas próprias palavras. O ChatGPT é óbvio que ele sabe fazer, o Gemini é óbvio que ele sabe fazer, ele é ótimo em gerar código. Mas aí, não vai ser eles que vão fazer a prova por você, né. E aí você tem que aplicar os seus conhecimentos que você entendeu. B, da número 5. Um cupom age sobre um produto mudando o preço dele, parecido com pedido adicionar que age sobre o produto a vender. Então é interessante você entender o código ali. Então ele só está dando o exemplo, ó, o cupom ele vai agir em cima de um produto. Esse pedido adicionar aqui, ele também age em cima de um produto, né. Se você conseguir responder essa questão aqui, você também vai conseguir responder essa. Crie uma classe cupom que receba um percentual e tenha um método aplicar que vai receber como parâmetro um objeto do tipo produto e que reduz o preço do produto e imprima uma mensagem. Escreva a classe e a linha que aplica um cupom de 10% a um produto. Então você vai fazer essa implementação aqui. Eh, então isso daqui, pessoal, é uma forma de vocês praticarem. Eu vou deixar isso daqui no AVA para vocês. No código que seu grupo entregou, pode aqui. Então, pessoal, isso daqui é um simulado. Então, pessoal, isso daqui é um simulado. Eu vou estar disponibilizando no AVA para vocês. Tentem responder as questões desse simulado. Vai poder utilizar esse simulado lá na hora da prova? Não, não vai. Porque essa prova vai ser em cima do trabalho de vocês, tá? Então, eh, como você fez a implementação, você tem que saber do que se trata o seu trabalho. Só que as questões vão ser semelhantes a essas questões aqui, beleza? Com isso eu acabei, explicando ali o polimorfismo por sobrescrita, vai ser no que a gente vai focar. Então vamos falar do duck typing. E é isso, galera. Eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês, esse simulado tenha ajudado. E boa sorte pra gente na prova amanhã. Valeu!